Dia da visão, né? Dia da visão. Pastor, o que é esse negócio do dia da visão? O dia da visão é um domingo, na verdade, dos 52 que nós temos ao longo do ano, em que a gente separa no nosso calendário para que a gente possa, enfim, alinhar as nossas bússolas, para que a gente possa revisar uma série de coisas aqui como igreja, de uma maneira, enfim, comunitária, rever alguns valores e apontar o norte para o ano que está vindo. Então, fundamentalmente, o dia da visão é sobre a gente, enfim, olhar para a palavra de Deus, olhar para a gente, olhar para o futuro e sonhar e ver o que Deus tem para nós. Por isso, para a gente começar, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 3. 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim, 1 Reis 3, a partir do versículo 3. Salomão amava o Senhor, e o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. E eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que temos de alinhar os nossos compassos comunitários, as nossas bússolas. Obrigado porque a gente pode olhar para a Tua palavra e sonhar com o ano que está vindo, mas não somente o ano, sonhar com a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Se queremos, ó Pai, fazer alguma coisa e realizar alguma coisa ao longo desse ano, queremos realizar a Tua vontade. Queremos oferecer a Ti o nosso melhor e que a partir desse movimento de adoração, que a gente possa ver a Tua boa mão fazendo prosperar o trabalho das nossas mãos. Nós somos gratos por Jesus e pedimos o sopro do Teu Espírito sobre nós nessa noite. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele narra para a gente uma cena muito conhecida no Antigo Testamento,
que faz parte da história da transição do reinado de Israel, de Davi para Salomão. Como você sabe, o rei Davi, nessa altura do campeonato, já era morto. E se você voltar alguns capítulos, na verdade, se você voltar 2 capítulos, aqui em 1 Reis, capítulo 1, você vai ver toda a intriga palaciana que aconteceu neste momento da sucessão do rei Davi. Você conhece a história? O rei Davi foi o maior dos reis que Israel teve, no período de maior glória que Israel viveu. Foi o homem segundo o coração de Deus. Foi o homem que operou, fez grandes coisas. Sabe aquela história lá? Matou o gigante Golias. E, enfim, estabeleceu o reino unificado de Israel. Expandiu as fronteiras, organizou politicamente toda a nação. Só que ele passou o seu tempo. Quando ele já estava velho, ali você encontra, como eu disse, em 1 Reis 1, ele já estava velho e começou uma intriga palaciana. Uma intriga palaciana digna de Game of Thrones. Bem melhor, inclusive, do que Game of Thrones. E, enfim, ele se autoproclama rei e ele diz, não, eu vou ser o rei. Ele era tão bom e tão carismático e tão cheio de alianças políticas bem feitas que ele conseguiu seduzir o Joabe, conseguiu seduzir um monte de gente importante do reinado do pai dele, o Davi. Só que aí, vendo essas coisas, o profeta Natã, naqueles dias, ele se movimenta, ele fala, não, esse cara não é o cara que tem que reinar. Embora seja filho legítimo de Davi, etc., não tem problema nenhum. Mas tem um problema aí. O rei que tem que ser rei não é este homem, o rei tem que ser Salomão. E aí ele chama Batseba, que nessa altura do campeonato já é uma rainha dentro do reino, e aí fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, e começa a acontecer uma movimentação política de entra e sai de dentro do quarto do rei, até então que, enfim, o rei, ele dá a palavra final, estabelece, manda, enfim, que o filho dele seja, enfim, empossado, entronizado literalmente, e o Salomão assume o trono. Salomão está diante do futuro. Salomão está diante de um novo capítulo. Acabou de assumir o trono. E acredite, ele está lidando com muita tensão. Ele é o filho da Batseba. Lembra da história do Davi e da Batseba? Ele é o filho que surgiu à luz deste relacionamento que começou do jeito mais errado possível, né? Você conhece a história. Davi roubou literalmente a Batseba do seu amigo Urias, que era um dos membros mais importantes do seu exército. Não somente isso, Davi, ele tinha criado um verdadeiro império. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Israel, faça a visita à chamada cidade de Davi. E aí você vai descobrir o tamanho da grandeza que este homem teve. Então chega este menino, que ninguém conhece, filho da adúltera, assume uma máquina estatal gigante e se assenta no trono do grande homem Davi. Você consegue imaginar o tipo de pressão que esse menino está lhe dando? Substituir ninguém menos que o rei Davi. Você consegue imaginar o tipo de angústia que ele está, enfim, enfrentando na medida em que ele agora é percebido pela nação como o sucessor de um dos maiores homens da história de Israel. Davi aparece ao lado de gente como Moisés, Elias, Isaías. E a função do Salomão nada mais é do que substituir o Davi. E, meus irmãos, eu acho sensacional, porque nesse texto a gente encontra o Salomão lidando com uma visão de futuro. Só que ao lidar com uma visão de futuro, o Salomão, ele primeiro tem uma boa descrição da sua própria identidade. Porque acredite, a gente sem saber quem a gente de fato é,
a gente não vai nunca conseguir projetar planos futuros realistas. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu chegasse para você hoje e falasse assim, dia 31 de dezembro de 2024, eu vou escalar o Everest. No mínimo você ia respeitosamente dizer assim, pastor, você não tem um espelho em casa, não? Sobrepeso tipo 1. Hérnia de disco L4, L5, compressão medular. Às vezes a perna dá umas... Sabe? Você está querendo me dizer que você vai escalar o Everest no dia 31 de dezembro? Você só pode estar de brincadeira. Você não se conhece, você não se olha no espelho. Para que a gente consiga planejar realidades futuras realistas, a gente precisa ter uma consciência clara da nossa identidade. Pode ser que daqui 15 anos, se um dia eu começar a me dedicar amanhã para subir o Everest, daqui 15 anos talvez eu consiga. Mas não dia 31 de dezembro. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Para que a gente possa planejar futuro como igreja, como gente, como marido, como mulher, como esposa, a gente precisa se conhecer primeiro. E você deve estar pensando, mas pastor, tudo isso que você está dizendo está onde no texto bíblico? Porque só vale a pena ouvir o que eu estou dizendo se você consegue ver o que eu estou dizendo no texto bíblico, né? Versículo 3, olha comigo aí. Olha a descrição da identidade de Salomão. O autor poderia dizer que o Salomão ele era o filho do rei, o Salomão era alguém que, enfim, subiu ao trono. O texto faz questão de dizer a identidade de Salomão nesses termos, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi. A identidade de Salomão é de um homem que ama o Senhor. A identidade de Salomão é de um homem que quer honrar ao Senhor com a sua vida. A identidade de Salomão, antes de projetar futuro, antes de pensar o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, a gente precisa olhar para o espelho e saber quem nós somos. Eu quero fazer esse exercício com você, visto que hoje é o dia da visão. A Igreja Batista Urbana, ela diz para a gente, tem uma declaração de visão. Quem é que nós somos como igreja? Está aqui. A Igreja Batista Urbana existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. Esse texto aí longo, fundamentalmente está querendo dizer que nós existimos para duas coisas. Nós honramos e servirmos a Deus comunicando o Evangelho, porque nós queremos ser uma agência de comunicação do Evangelho, e nós comunicamos o Evangelho para formar discípulos. E um tipo de discípulo diferente, aquele discípulo que é engajado, é maduro e engajado na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. Não é qualquer tipo de discípulo que a Igreja Batista Urbana existe e quer formar, existe para formar. Nós queremos formar esse tipo de discípulo aqui na nossa igreja. Por isso, a gente tem definido ao longo desses últimos anos a nossa declaração de missão, a nossa identidade a partir de 3 palavras. E são essas as palavras: espiritualidade, comunidade e cultura. Renovação espiritual, renovação social e renovação cultural da grande São Paulo e do mundo. Se você quiser saber mais detalhes sobre como isso se configura, convido você que está nos conhecendo a fazer o próximo encontro, os próximos programas do DNA Urbano. Não estou aqui para, enfim, dizer para você e esmiuçar toda a nossa missão e toda a nossa identidade para você, mas é isso que nós somos como igreja. Se nós vamos olhar para o futuro, antes de qualquer coisa, aprendendo com Salomão, a gente precisa saber quem a gente é. Porque se a gente não souber quem a gente não vai conseguir estabelecer propósitos realistas para o futuro. A gente não vai conseguir estabelecer planos e objetivos realistas para o futuro. E como igreja, nós somos uma igreja comprometida em comunicar o Evangelho e formar discípulos de Jesus Cristo que sejam maduros e atuem de uma maneira redentiva no mundo, renovando espiritualidade, renovando cultura, renovando comunidade e sociedade. Como é que isso acontece aqui na Igreja Batista Urbana? A partir de 3 movimentos. A nossa igreja é uma igreja bastante simples.
3 movimentos. A nossa estratégia é essa. Nós, em primeiro lugar, cultuamos, porque nós existimos para honrar e servir a Deus, né? Então, a igreja que se reúne e que existe para celebrar. Culto, celebração. Nós existimos para promover isso daqui que a gente está realizando hoje. Todo domingo, toda quinta-feira, nos nossos encontros, nos nossos ajuntamentos, nós estamos interessados em celebrar o nosso Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas não é só sobre realizar culto. Você vem para cá e a gente não quer só que você participe dos nossos cultos e das nossas celebrações. A gente quer convidar você também para participar de um processo de formação espiritual. Porque a Igreja Batista Urbana existe para comunicar o Evangelho e formar discípulos de Jesus Cristo. E como é que isso acontece? Por meio de 2 movimentos: ensino e pequenos grupos. Nós somos sobre ensinar e reunir. Ensinar e reunir. Como é que acontece o processo de formação espiritual das pessoas? Como é que nós convidamos os crentes da Igreja Batista Urbana a andarem perto de Jesus? A se encontrarem e encontrarem a sua identidade em Jesus por meio do ensino da palavra de Deus e por meio da caminhada coletiva, comunitária que a vida em pequenos grupos nos oferece. E em terceiro lugar, não é só sobre celebrar Jesus, não é só sobre, enfim, estar num processo de formação espiritual, também é sobre servir. Crentes maduros, mas também engajados. Crentes maduros, mas também engajados na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. Por isso que a gente diz aqui na Igreja Batista Urbana que alguém de fato está integrado à nossa igreja se ele frequenta regularmente os cultos, se ele está fazendo um curso no nosso programa de ensino ou está inserido na realidade de pequenos grupos e se serve. Se ele não cumpre isso daqui, nós não consideramos alguém totalmente inserido na realidade da Igreja Batista Urbana. Isso é o que nós somos. Então, se para planejar o futuro, se para olhar para frente, em primeiro lugar a gente precisa saber quem nós somos, é isso que nós somos. Nos últimos anos, começamos desde o dia 0 da Urbana, sempre foi isso, nunca mudou. Graças a Deus, temos consistência nesse processo, em não ficar flertando com ideias de igreja, de ser diferente. Que tal se for assim? Não, a gente tem consistência. Desde o dia 0 a gente está fazendo isso e vamos continuar fazendo assim. Volte para o texto. Salomão, como bom adorador, como alguém que gostava de celebração, como alguém que estava imerso num processo de formação espiritual, ele vai adorar. E vai adorar uma adoração extravagante. O texto fala para a gente que ele chegou lá em Gibeon e ele ofereceu 1000 holocaustos. Deixe-me tentar localizar você historicamente aqui, porque isso daqui é muito importante. Salomão, ele amava o Senhor e ele não dependia do aparato religioso para ter uma relação vibrante com Deus. Nesses dias aqui, o templo ainda não tinha sido construído. Você sabe, é o Salomão o responsável por construir a casa do Senhor. Então ele não tinha. Então eles, naquele tempo, os israelitas se reuniam, eles adoravam em lugares diferentes. Eles adoravam em locais que são esses chamados locais altos, esses locais de adoração que você encontra na Bíblia, quando ainda não existia o templo que concentrava toda a atividade religiosa no Antigo Testamento. Salomão está lá adorando. E nessa experiência de adorar, ele se encontra com Deus. Lá em Gibeon, então, ele tem um sonho. O texto acabou de narrar. É um sonho, parece que é a história do Aladim, né? Qual que é a história do Aladim? A história do Aladim ela é muito simples, né? Ele encontra o gênio da lâmpada vira e fala assim, você tem 3 desejos, né? Para quase uma história do Aladim esse negócio aqui. O gênio da lâmpada chegou para o Aladim e fala, 3 desejos. Estou brincando, tá, gente? Mas Deus apareceu para o Salomão e falou, Salomão, pede o que você quiser. Me peça o que você quiser. Peça de mim o que você quiser.
Você consegue imaginar o que você pediria para Deus se Deus aparecesse na sua frente e falasse assim, pede o que você quiser, toma um cheque em branco, né? Toma um cheque em branco. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu ouvi uma pessoa chegar para mim e falar assim, pastor, é pecado pedir 6 números para Deus? É pecado pedir 6 números para Deus? Porque se Deus aparecesse para mim, eu não ia pedir muita coisa não, eu ia pedir 6 números. A gente tem, né, esse negócio de, muitas vezes, orientar a nossa relação com Deus a partir daquilo que a gente espera, daquilo que a gente deseja, né? Mas o interessante é que, ao receber quase que um cheque em branco de Deus, o Salomão, em vez de olhar para frente de novo, ele olha para trás. Porque para a gente poder planejar bem o futuro, não é uma questão da gente se conhecer e saber quem a gente é, mas também é uma questão da gente perceber qual que é a história que Deus está fazendo na nossa vida. E isso não vale só para uma dimensão de comunidade, isso vale para a nossa vida, para nosso casamento, para a nossa caminhada, para a nossa relação com os nossos filhos. Olha só o que ele diz no versículo 6, ele vira para Deus e vai responder essa oferta generosa da parte de Deus, ele diz assim, tu foste, Senhor, muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti. Ele foi fiel a ti. Tu tens sido bondoso, Senhor, é isso que o Salomão está dizendo. Eu olho para trás, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás, e a nossa história é uma história que é marcada pela expressão da tua graça, da tua bondade. É isso que o Salomão está olhando, está falando. E ele continua, e ele usa uma expressão extremamente interessante, ele diz assim, tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Essa expressão, mantiveste grande bondade, é uma palavrinha hebraica que aparece no Antigo Testamento que traduz essa relação pactual com Deus. Essa relação amorosa que Deus tem para com os seus filhos. Ele está dizendo, Senhor, eu olho para trás, eu só consigo ver a tua graça. Eu olho para trás, eu só consigo ver a tua bondade. Eu olho para a minha história, e a minha história é testemunho claro da expressão mais profunda da tua graça na minha vida. É isso que Salomão está dizendo. Então, antes da gente olhar para o futuro, a gente primeiro precisa saber quem nós somos. Mas também a gente precisa olhar para trás. A gente também precisa ver os testemunhos da graça de Deus na nossa vida. Eu cresci, você sabe, naquele contexto batistão do bigode grosso, né? Sabe aquele contexto do batistão do bigode grosso? E nesse contexto batistão, a gente, enfim, cantava na igreja um hino que dizia assim, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Conte as bênçãos, conte-as todas de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Os mais antigos aqui, os mais vintages, porque não dá para chamar o pessoal de mais velho hoje em dia, já estão dando risada aqui. Deixa eu traduzir esse hino para você. Se da vida as vagas procelosas são, quer dizer, se a vida é difícil, se as ocasiões, as situações de vida elas são difíceis, se as situações de vida elas são complicadas, conta as bênçãos. Conte-as todas de uma vez e você vai ficar surpreso em ver o quanto Deus já fez na sua vida. Antes de olhar para frente, Salomão decide olhar para trás e falar, Senhor, tu tens sido extremamente bondoso conosco. Queria fazer esse exercício com vocês hoje. Ver o que Deus já fez ao longo desses quase 7 anos aqui conosco. Hoje nós somos um universo de mais de 650 pessoas, entre membros e frequentadores da nossa igreja. Um universo de pessoas que eu nunca imaginei que nós cresceríamos tanto em tão pouco tempo. A igreja crescer da maneira como crescer, com a velocidade que ela cresceu. Mas isso é prova, marca da bondade de Deus sobre nós como igreja.
Em 2023, nós alcançamos uma média de 80 crianças sendo atendidas por domingo aqui na nossa igreja ao longo das 3 celebrações dominicais que nós temos. 80 crianças atendidas dominicalmente. E eu estou falando de média, tá? Porque teve domingo que isso daí foi muito mais. Média de 80 crianças por domingo. Deus, tu tens sido bondoso conosco. Em 2024, nós já temos confirmados 33 pequenos grupos. Você pode dar uma salva de palmas por isso, por favor? São 33 casas abertas para a gente começar pequenos grupos, espalhando esses encontros de vida, encontros na palavra, encontros de comunhão. E hoje, depois do culto das 11, já chegou o João Bosco para mim e falou assim, já teve um monte de gente que me procurou querendo abrir também nas casas. Então vai ser muito mais do que 33, agora no início de 2024. Mais de 450 pessoas, estamos estimando quase 500 pessoas envolvidas em pequenos grupos aqui na nossa igreja ao longo desse ano. Graça e bondade de Deus sobre nós. Senhor, antes da gente olhar para frente, a gente precisa ser grato e reconhecer tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Em 2024 foram 250 alunos no nosso programa do Urbana Educação no Didaquê, ao longo de 2023, desculpa. Estamos estimando, queremos, não menos do que 400 em 2024. 250 pessoas estudando regularmente a palavra de Deus aqui na nossa igreja por meio dos nossos programas de ensino e de formação espiritual. Senhor, o Senhor tem sido bondoso conosco. Somos um universo de mais de 400 voluntários. Que turma espetacular. Eu não sei se existe orgulho santo, mas se tem orgulho santo, eu morro de orgulho do corpo de voluntários dessa igreja. A gente tenta fazer o máximo que a gente consegue para tratar bem essa turma, porque acredite, são justamente esses irmãos e essas irmãs que todo domingo estão aqui operando os nossos ministérios, realizando todas as nossas atividades, fazendo acontecer tudo aquilo que nós oferecemos como igreja na Igreja Batista Urbana. É por isso que o café é bem generoso, né? Tem um café, se você não é voluntário, você não sabe do que eu estou falando. Mas os voluntários todo domingo tem um cafezinho no intervalo entre os cultos, eles tomam um café, se reanimam e tal, para voltar. 400 voluntários. O Senhor tem sido bondoso, a tua bondade tem sido derramada sobre nós. Em 2024, nós, como igreja, teremos ordenado 9 pastores. Não é contratar pastor, é formar e ordenar pastor. Tá? Até 2023, nós tínhamos 5 pastores ordenados e formados, todos eles estão no ministério. O pastor Davi está lá em Madrid, como vocês sabem. O pastor Jefferson é o pastor da nossa igreja lá em Guarulhos. O Bruno está lá no Canadá, o pastor Jonathan está plantando a sua igreja ali em Diadema, e o pastor Nadir, ele está lá com os irmãos da primeira igreja de Santo André. Esse ano a gente vai ordenar mais 4. Aliás, ontem nós tivemos um concílio pastoral, a ordem dos pastores, os pastores da ordem dos pastores batistas do Brasil estiveram aqui na nossa igreja ontem, e a gente realizou o concílio que examinou o Tiago para o ministério pastoral, e o Tiago foi aprovado, graças a Deus por isso, logo ele vai ser ordenado. Então o Tiago já é o primeiro. E aí a gente também vai ter, ainda esse ano, o pastor William, o Marcos e o Sérgio. Então, note, Deus tem sido bondoso e tem nos dado capacidade de formação. Esta é uma igreja que tem sido uma igreja fértil na formação de líderes, de homens, de pastores, de servos de Deus, que estão comprometidos em servir o reino do Senhor. E não necessariamente entre nós, tá? Porque a gente forma para o reino. Formamos para o reino. Eu não quero que essa minha fala soe arrogante, até porque esse negócio está indo para a internet, nem sei que fim esse negócio vai ter, mas essa semana eu liguei para a minha irmã e falei assim, vamos fazer um joguinho de memória, porque eu tenho como referência o ministério pastoral do meu pai. Meu pai, 45, quase 6 anos de ministério pastoral na vida, e só parou porque morreu.
durante a época do Covid. E aí eu falei assim, vamos tentar lembrar aí quem foram os pastores que papai formou? Vamos. A gente levantou 18 nomes. A Urbana, em 7 anos, já vai fazer 9. Deus, tu tens sido bondoso com a nossa igreja. Estamos formando líderes, investindo em uma nova geração de líderes para a igreja de Jesus. São 40 vocacionados, porque não é só pastor que a gente está formando, nós temos 40 já formamos 40 vocacionados nessa igreja. Sabe, esse pessoal que você vê aqui ministrando louvor, esse pessoal que você vê aqui fazendo oração, esse pessoal que vê aqui liderando pequenos grupos, esse pessoal que está ensinando a palavra de Deus, nos nossos programas de ensino, todos eles sendo formados, seminaristas, estão aqui a roda. Eu costumo dizer que a Urbana, seminarista brota, né, do chão da Urbana, assim, igual ao Almeirão, né? Brota, do nada. O que você é? Seminarista, né? Louvado seja o Senhor. Senhor, antes de olhar para frente, que precioso é olhar para trás e ver aquilo que o Senhor já fez. 2 igrejas em plantação. A Igreja Batista Urbana em Guarulhos, domingo passado, tinha 115 pessoas reunidas. Lá no espaço, o espaço de Guarulhos já está ficando pequeno para o pessoal lá. O pastor Jefferson me mandou uma mensagem e falou, cara, está ficando pequeno aqui. Eu falei, eu sei. Igreja que é plantada de maneira séria, que prega o evangelho de maneira séria, cresce. A igreja em Madrid sendo plantada em franco processo de plantação, debaixo da liderança do pastor Davi e da Bia, ali em Madrid. E se Deus quiser, em breve, a gente vai poder dizer para vocês que nós já tivemos a constituição dessa igreja oficial lá em Madrid. O staff da nossa igreja cresceu. Eu lembro da época que era eu e eu aqui nessa igreja. Quando a gente ainda se reunia lá no centro empresarial, eu fazia tudo. Eu catalogava visitante, eu fazia tabela, fazia escala de louvor, fazia isso, aquilo outro. Era tudo. Eu fazia ordem de culto. Era eu e eu. E aí Deus foi mandando essas pessoas, esses irmãos queridos. Hoje nós temos o Lucas servindo de tempo integral lá no Urbana Celebração, cuidando de todas as nossas dimensões de culto, celebração, música e etc. Samuel Moreno lá na área de comunicação. Os Renans, né, os 2 Renans, Renan ao quadrado, porque para trabalhar na área técnica aqui da Urbana tem que chamar Renan. Né? Então temos os 2, o Renan grande e o Renan pequeno. Né? O Renan Cardoso e o Renan Mercúrio, a Sueli, Coppola, servindo na coordenação desses mais de 400 voluntários que nós temos aqui na nossa igreja, acompanhando cada um deles, entrevistando muitas vezes, acompanhando, tratando, enfim, você sabe que é um trabalho violento. E a Cris, cuidando das nossas operações aqui, eventos, atendimento ao povo, enfim, aquela coisa toda que você conhece. O Senhor tem sido bondoso conosco. A gente pode falar as mesmas coisas que Salomão disse quando ele começou a planejar o futuro. Senhor, a nossa história mostra a tua bondade e o teu amor sobre nós. A nossa história mostra as grandes coisas que o Senhor tem feito. Ano passado, a gente fez o retrofit desse lugar. Ano passado, ontem, chegou um pastor aqui que ele já não vinha aqui na nossa igreja há um tempo, que ele veio para o concílio que a gente teve. E aí ele olhou, ele entrou pela porta, ele olhou assim e falou, puxa, pastor, está diferente. Eu já nem lembrava que um dia a gente foi virado para lá, estava tudo mal errado, eu já nem lembrava mais. Aí eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Que você veio aqui, a gente ainda não tinha virado, não tinha feito o retrofit. Ele falou, não tinha não. Que igreja que levanta em alguns meses R$170 mil. E não estou dizendo que a gente é bom, não, estou dizendo que isso é graça de Deus. Para fazer um retrofit, para que a gente tenha conforto onde nós estamos. Graça absoluta de Deus sobre nós. Mas não para. Porque olha só, interessante a fala do Salomão. O Salomão, ele diz assim, versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Ele olhou para trás e viu a bondade, mas agora ele está olhando para a realidade presente, que é onde nós estamos. Casal casado, você não está convidado, você está convocado. Tá? A gente vai divulgar mês que vem como é que vai ser o processo de inscrição, você vai poder pagar, perder de vista, é quase Casas Bahia mesmo.
Então, assim, e você vai poder participar do encontro de casais mais incrível que já existiu nesse mundão evangélico, eu garanto isso, tá? E graças a Deus, pelo Marcos e pela Iracema, Deus abençoe vocês, queridos. Que alegria ter vocês também na nossa equipe. Mais uma salva de palmas para esse casal querido, tão querido. Preciso lhes dar uma palavra sobre Urbana Nova Gerações. A Urbana Nova Gerações é esse grande guarda-chuva que nós temos 4 ministérios dentro dele. Urbana Criança, Urbana Adolescente, Urbana Jovem e Urbana Jovem Mais. Primeiro eu preciso lhes falar sobre o Urbana Criança. O Urbana Criança ele está num processo de transição, vocês sabem disso. A última liderança que serviu até o final do ano passado deixou o ministério, e então nós estamos num processo de transição, e agora com o Sérgio coordenando toda essa área de ministérios, então eu e o Sérgio vamos começar esse processo de avaliação de nomes e de procura por uma futura liderança desse ministério. Mas eu quero tranquilizar você, pai e mãe, que todos os ministérios, todas as salas, todas as áreas do nosso ministério infantil estão funcionando perfeitamente, não tem nada errado, está tudo certo. Você pode continuar trazendo o seu filho, enquanto a gente ainda não tiver essa liderança estabelecida, tudo funciona normalmente, todas as nossas atividades no Urbana Criança funcionando, tudo normal. Traga seu filho e invista na vida espiritual do seu filho, da sua criança. Além disso, Urbana Adolescente, o Fi e a Camila continuam liderando, assumiram esse ministério no ano passado e eles vão continuar liderando essa área. Urbana Jovem tem novidades. Eu costumo dizer que existe uma geração de jovens que são os chamados jovens cansados, ou jovens de espírito velho. Porque na minha época, jovem era aquela turma que tocava o terror na igreja, né? Sabe aquela turma que toca o terror na igreja? Eu fui daquilo que dormia, emendava o final de semana na igreja, dormia no meio dos bancos, assim, na igreja, era dessa geração. Só que hoje tem uma geração de jovens mais cansados, assim, de 26, 27 anos, que é uma turma que ainda não casou, mas já passou também daquela fase da universidade, já passou daquela fase já mais molecada, né? E aí a gente tem essa demanda aqui na nossa igreja dos chamados jovens cansados de espírito velho. Aí, para não ofender, a gente está chamando esse ministério agora de Urbana Jovem Mais, tá? E esse ministério vai ser liderado pelo Bruno e pela Gabi. Bruno e Gabi, por favor, fiquem em pé. Por gentileza, Amandinha, fique em pé. Você está aí também. O Dani está viajando a trabalho. E o Fih e a Camila não estão aqui, estiveram de manhã conosco. Mas esses 3 casais compõem a liderança de 3 dos 4 ministérios de novas gerações aqui na nossa igreja, e eles vão continuar cuidando das nossas novas gerações. Meus irmãos, uma igreja que não investe em novas gerações é uma igreja que para no tempo, que tende a envelhecer e que não deixa legado. Aqui na Urbana, nós não estamos construindo uma igreja para a gente. Nós estamos construindo uma igreja para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa semana chegou uma pessoa para mim e falou assim: pastor, que tipo de igreja que a gente está construindo, etc. Tarará, tarará. Eu virei para essa pessoa assim, mas do jeito, daquele meu jeito, ogro de ser, né? Virei e falei assim: eu não estou construindo essa igreja nem para você. Aí ele assustou, falou: como assim? Eu estou construindo essa igreja para minha filha. Porque eu quero que a minha filha ame Jesus andando aqui em nosso meio. Eu quero que os nossos filhos, eles sejam apaixonados por Jesus na medida em que eles andam perto de nós, na medida que eles fazem parte da nossa comunidade. Eu não falei, literalmente virei para ele e falei assim: não estou construindo essa igreja para vocês. Se você acha que eu estou construindo, é melhor você ir embora. Porque eu não estou aqui para construir igreja para crente cansado e preguiçoso. Temos que olhar para as novas gerações. Temos que olhar para o futuro. Que a igreja que não investe em nova geração é uma igreja que para no tempo. Celebração das quintas-feiras, temos novidades também para vocês. Alguns anos atrás tinha muita gente que chegava para mim e falava assim: pastor, quinta-feira, não, pastor, temos que ter um culto durante a semana, porque a gente precisa ter um culto durante a semana na nossa igreja, um culto para as pessoas poderem ir para a igreja durante a semana. E esse negócio de igreja que só tem culto no final de semana é um negócio complicado, é um negócio ruim. Aí tá bom, beleza. Sem problema nenhum, vamos lá, vamos tentar. E começamos as nossas celebrações da quinta-feira. Mas deve ter tido algum infeliz, para não falar outra coisa, começou a espalhar, ou
começaram a dizer por aí que o culto da quinta-feira era um culto de vocacionados. Era um culto voltado para a equipe dos vocacionados da nossa igreja. E aí os nossos cultos de quinta-feira foram cada vez minguando a ponto de virar um pequeno grupo de quinta-feira dos vocacionados, acredite. Eu vim dizer para vocês e desmentir essa mentira. Se isso chegou um dia em você, é mentira, tá? Às quintas-feiras nós temos celebrações da igreja aqui. E vou dizer uma coisa para você. Chamei o Lucas, que é o responsável pelo Urbana, a celebração, e falei assim: Lucas, a partir de agora, às quintas-feiras nós vamos oferecer a mesma experiência de culto de domingo. Então, mas não é a banda B, não, é a banda A. Não é o pastor vai pregar. Deu para entender? Porque tinha muita gente que reclamava, dizia assim: eu não gosto muito do culto de quinta-feira, porque nem é toda quinta que o pastor prega. O espíritozinho clientelista maldito esse. Maldito. Mas eu dei o braço a torcer porque o próprio presbitério falou: não, Isaac, é legítimo, a igreja espera ouvir mais você, ok? Então tá bom, eu assumi o compromisso de que às quintas-feiras estarei aqui também para pregar a palavra de Deus. E nós temos uma série que vai começar no dia 15 de fevereiro, uma série de exposições bíblicas em João para que creiam. A partir do dia 15 de fevereiro, a primeira quinta-feira depois do carnaval, começaremos aqui uma série de exposições em João, o Evangelho de João, que foi escrito para isso. O Evangelho de João foi escrito para isso, para que creiam. Então nós vamos olhar e ter uma jornada de reflexões e de estudos aqui no livro de João. Louvor, como o de domingo, a experiência de culto, e você vai poder se alimentar espiritualmente durante a semana, todas as quintas-feiras, a partir do dia 15. Finalmente, a última novidade de 2024 para o nosso hoje. Estamos constituindo. Ontem, na verdade, na sexta-feira passada, nós tivemos uma assembleia aqui na nossa igreja que constituiu, que aprovou a constituição da Fundação Urbana. Pastor, o que é a Fundação Urbana? A Fundação Urbana é a fundação de cunho social que vai ser o nosso braço de misericórdia e de ação social nesse mundo. Eu me recuso a ser, meus irmãos, pastor de uma igreja que não consegue olhar para essa praça aqui, que está cheia de gente que é morador de rua. Do lado. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que o condomínio aqui atrás não sabe quem a gente é. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que o pessoal que vem tomar uma pinga aqui no bar da frente não saiba quem a gente é. Eu me recuso. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja assim. Então, por causa disso, nós vamos constituir a Fundação Urbana e nós vamos, então, atuar diretamente na ação social nesse mundo, com iniciativas de cuidado, de misericórdia, ação social, de educação, de bem-estar, de cultura, absolutamente tudo isso acontecendo aqui pela via da Fundação Urbana. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Eu não sei se isso empolga você, mas isso muito me empolga, isso muito me anima. Chega, meus irmãos, de sermos uma igreja, alienada em relação ao nosso ambiente externo aqui, ao nosso ambiente externo. Eu não consigo dormir, às vezes, pensando nessa praça, falando: Senhor, me ajuda a gente fazer alguma coisa com essa praça aqui, com esses moradores de rua que estão aqui na nossa porta, literalmente. Não dá para dizer que a gente ama Jesus, que a gente é comprometido com o reino de Jesus, se a gente não tem condição de fazer um cuidado aqui na nossa porta. A Fundação Urbana, ela está sendo constituída com este fim. Agora, meus irmãos, note que o texto ele fala para nós, volta para o texto, eu estou pregando, tudo isso é tudo ilustração. O texto fala para nós que Salomão ele foi realista com os desafios que ele ia enfrentar como rei. E com isso eu começo a caminhar para o final, ele diz assim, versículo 8, teu servo está aqui no meio do povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Note que Salomão ele está reconhecendo os desafios e os dilemas que estão diante dele. Se um dia alguém pregou um evangelho a você que diz, não, agora que você é crente, agora que você vai para a igreja, agora que você conheceu Jesus, todos os seus problemas se acabaram, eu vim desdizer esse evangelho aqui, porque isso é uma grande mentira. Faz parte da vida cristã, faz parte da caminhada enfrentar desafios e dilemas. Agora, existe uma diferença entre o crente imaturo e o crente de alma robusta. Porque o Salomão, ele olha para os desafios e os dilemas, e de novo, deixe-me alistá-los, ele está assumindo um grande império. Uma máquina política gigante, uma máquina estatal gigante. Ele está, enfim, lidando com a tensão de vestir, de assentar no trono de um grande homem. Ele está com a tensão de pacificar uma crise interna. Ele está lidando com tensões e desafios profundos. E ele mesmo reconhece que ele não dá conta quando ele pergunta, quem pode governar sobre este povo? Salomão está dizendo, eu não dou conta. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que nós seremos privados de desafios, mas a mensagem do Evangelho é que nós podemos ter a certeza de um Deus que nos acompanha e nos provê com aquilo que precisamos para encarar o desafio. A mensagem do Evangelho não é mensagem, tem desafio, tem problema, então larga a mão. Esse é crente mimizento, isso é crente imaturo. São pessoas sem constituição e estofo espiritual. No primeiro problema, então já não quero mais. No primeiro problema, então não estou mais nem aí. Vou embora. Conhece esse tipo de gente? Primeiro problema do casamento, vou me divorciar. Primeiro problema com os filhos, não quero mais, né? Conhece gente assim? Eu conheço aos rodos. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não é um Deus que nos poupa de desafios. A mensagem do Evangelho é um Deus que nos faz a imagem dele por meio dos desafios. Porque desafio para crente de alma robusta é oportunidade e não razão de esmorecimento. Oportunidade que Deus está nos dando como igreja, para que a gente possa crescer e se desenvolver como povo. Alguns dos desafios que nós temos para 2024. Como eu disse a você, queremos chegar em 500 voluntários neste ano. Por que, pastor? Perseguir mais 100 voluntários. Porque nós não queremos ser aquele tipo de igreja que tem um pequeno grupo de pessoas que trabalha e um monte de gente que desfruta do trabalho dos outros e do sangue dos outros, enfim. E a gente não acredita naquela cultura de igreja, que eu não sei se você já fez parte de uma cultura de igreja, mas eu já fiz parte de cultura de igreja assim, que a família, ela tem que ir para a igreja na sexta-noite, no sábado de manhã, sábado à tarde tem ensaio, sábado à noite tem culto dos jovens, domingo de manhã tem que ir para a igreja, escola bíblica dominical, domingo à noite vai à tarde em casa engolir alguma coisa, tomar um banho, porque domingo à noite tem culto na igreja. Aí não tem descanso, não tem tempo de descanso para a família. Não tem tempo de vida conjugal. Não tem tempo de vida familiar. Sabe por que a gente quer muitas mãos servindo? Porque se muitas mãos estiverem servindo ao mesmo tempo, dá para todo mundo servir sem precisar estar, sendo literalmente esfolado, sendo engolido por uma máquina eclesiástica, porque isso é o que nós não queremos. Você é bem-vindo para servir, mas a gente trabalha aqui na Urbana que os voluntários da nossa igreja, o ideal é que eles sirvam um domingo apenas, por mês, para que nos outros 3 domingos eles possam servir culto, eles possam cultuar, vir para o culto, porque não está servindo, não está fazendo, vir para o culto, participar de culto, sair com a esposa, com o marido, ter tempo com os filhos, ter tempo da família, porque não tem nada mais danoso do que uma igreja que acaba com o tempo da família. Aí a família está inserida na igreja, e aí a família está em crise. Você já viu isso?
Está em crise. Por quê? Porque estão lá dia e noite na igreja, não tem tempo para a família. E estão em crise, casamento em crise, a vida conjugal em crise, a família em crise, todo mundo em crise. Por quê? Porque não tem tempo para descansar, não tem tempo para estar junto, não tem tempo para orar juntos, não tem tempo para ter um tempo como família juntos. Final de semana tem que estar na igreja, servindo, fazendo... Não, a gente não acredita nisso. Então a gente quer aumentar o nosso corpo de voluntários justamente para que todos servindo, a gente consegue preservar os nossos ministérios, consegue preservar tudo aquilo, de tal maneira que ninguém precisa sangrar, que ninguém precisa ser alguém que vai, enfim, morrer na igreja dia e noite. Não queremos isso aqui. Para a gente andar um pouquinho mais rápido, precisamos de mais líderes e anfitriões de pequenos grupos. O ideal é que a gente chegue em 40. Já estamos com 33 pequenos grupos confirmados. Queremos chegar em 40. Porque com esse número de 40 casas, a gente consegue atender toda a demanda de pessoas que chegam para a gente e falam: pastor, a gente quer essa vida comunitária que vocês propõem pela via do Ministério de Pequenos Grupos. Então, se você quer servir nessa área, quer nos abençoar, sendo uma pessoa hospitaleira, e de novo, ser hospitaleiro não é sobre ter uma casa grande para dar. Ser hospitaleiro é o tipo de gente que acolhe outros, independente da casa que tem. O hospitaleiro não é aquele que tem uma casa grande. O hospitaleiro é aquele que tem um coração grande, que acolhe pessoas com o seu coração, antes de ser com a sua casa, com o seu sofá, com a sua garagem, seja o que for. Temos o desafio do retrofit do Urbana Criança. Eu costumo dizer aqui para a liderança da nossa igreja que se somente os pais das nossas crianças, somente os pais, eles se engajassem em oferecer às nossas crianças o melhor, eu garanto a você que a gente teria a melhor estrutura infantil do Brasil aqui. Você já parou para perceber que a gente é preocupado com a escola que o nosso filho estuda? A gente é preocupado quem são os professores dos nossos filhos, enfim, a gente é preocupado com os nossos filhos, mas quando estamos falando da educação e da vida espiritual dos nossos filhos, a gente não vê isso como prioridade. Eu costumo dizer que se só os pais das nossas crianças, eles tivessem esse espírito de engajamento, eu garanto a você que as nossas crianças, elas teriam o melhor espaço, a melhor estrutura, o melhor programa que uma igreja poderia oferecer. De novo, não estamos fazendo uma igreja para nós, estamos fazendo uma igreja para os nossos filhos. Queremos ampliar o nosso estacionamento, queremos ampliar a nossa estrutura. Quantos de vocês, se você puder levantar a mão, por favor, quantos de vocês já tiveram problema para estacionar aqui nas nossas redondezas? Quantos de vocês já tiveram problema para estacionar? Fala assim, chegou para o culto e teve problema para estacionar aqui. Os seus braços, as suas mãos levantadas justificam o nosso argumento. Tem esse terreno aqui na frente, que todo dia eu passo nele assim, quando eu passo a mão no muro dele assim. Não sei se tem esse negócio de tomar posse, né? Mas eu passo assim e falo: Senhor, eu tomo posse. Eu passo no muro ali, eu falo: rapaz, está escrito bem grande, vende-se assim, né? Eu fico olhando. Eu falo: Senhor, a gente ia conseguir colocar uns 50 carros dentro desse terreno, ia desafogar esse nosso problema do estacionamento de um jeito fenomenal. Aí eu passo assim, eu venho caminhando, às vezes eu ponho a mão assim e falo assim: Senhor, onde quer que colocares a planta do teu pé. Conhece essa história? Precisamos. E precisamos finalmente acolher aqueles que nos acompanham pela internet. Mensalmente, mais de 3.000 pessoas passam pelas nossas transmissões no YouTube dominicalmente. E muitas vezes, muitas mensagens chegam para a gente através das nossas redes sociais dizendo: a gente precisa de ajuda, a gente quer ser acolhido, a gente precisa, manda o PDF do estudo, pelo amor de Deus, a série, compartilha com a nossa igreja, etc e tal, etc e tal. Quantos de vocês conheceram a Urbana pela via das nossas redes sociais ou pelo nosso ministério na internet? Quantos de vocês? Levanta a mão. Aí, ó. A gente precisa ampliar.
Precisamos de gente na nossa área de comunicação, equipamentos, precisamos fazer acontecer e queremos criar um campus online aqui na nossa igreja que seja, enfim, um local online, um locus online que possa acolher todas essas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Em último lugar, temos uma necessidade urgente, e com isso eu fecho. Em 2021, quando nós fechamos esse espaço aqui, eu vou tirar rapidamente, porque senão vocês vão ficar olhando para lá, não para mim. Em 2021, quando nós alugamos esse espaço, no dia que a gente alugou o espaço, eu estava sendo entubado por Covid, você conhece a história. No dia, foi literalmente no dia. No dia que eu estava lá no hospital sendo entubado, o então presidente executivo da nossa igreja, o pastor Bruno, ele estava assinando o contrato de aluguel da nossa igreja. E naquele caos, naquele pandemônio que foi março de 2021, a gente, enfim, passou por um processo complicado, porque ninguém podia se reunir, a igreja não podia se reunir, a gente não queria perder a oportunidade de estar nesse lugar. E então, um irmão, muito generosamente, nos procurou e falou: pastor, não cria campanha, está todo mundo em casa, muita insegurança sobre o que vai ser o futuro, gente perdendo emprego, não faz sentido a gente, enfim, onerar a igreja nesse momento. Fica tranquilo que no que diz respeito à fiança do contrato do aluguel desse espaço, eu tenho um imóvel, vou disponibilizar, e assim a gente caminha. E se assim a gente vinha caminhando. É bem verdade que Provérbios capítulo 22, versículo 26 vai dizer muito claramente, né, que você não deve se fazer fiador do teu próximo, e a gente nunca esteve confortável com essa situação. A gente, enfim, aceitou por causa daquela situação extraordinária que nós estávamos vivendo, não só na nossa igreja, mas no mundo. No início desse ano, esse irmão nos procurou e falou: olha, eu preciso vender esse imóvel, eu queria pedir que vocês nos liberassem da fiança para que a gente possa, ele com a sua família, enfim, dar o destino que eles precisam dar para o imóvel desse irmão. É óbvio que a gente vai fazer isso. É óbvio que a gente tem que fazer isso. E por causa disso, acredite, essa semana, o Sérgio vai amanhã fazer um depósito de R$74 mil numa capitalização. Graças a Deus é aquela capitalização que a gente pode reaver o dinheiro corrigido no final do contrato. Não estamos perdendo os 74 mil, mas a gente está descapitalizando R$74 mil do nosso orçamento, do nosso fundo. E a gente vai ter que criar uma capitalização fiança para, enfim, termos o nosso contrato aqui e liberarmos o imóvel desse irmão da nossa igreja. Essa é uma necessidade urgente que apareceu. Não estava no nosso plano falar sobre isso aqui quando pensamos o dia da visão. Mas amanhã vai ser feito um depósito de R$74 mil que praticamente vai zerar toda e qualquer reserva financeira que a gente tem e vai nos fazer depender totalmente de Deus para os próximos meses. Por isso eu queria compartilhar com você essa necessidade urgente. Aí talvez você esteja pensando: mas pastor, são tantos desafios e tantas coisas, você não fica com medo, você não tem nenhum tipo de dúvida, não tem crise de fé? Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que quando a gente chegar no dia da visão de 2025, nós vamos ter alcançado todos esses nossos objetivos e até extrapolado eles. Por quê? Por causa do texto de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que diz que nós temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que é aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se você voltar na história do Salomão, eu já não tenho mais tempo. Deus, ele chama o Salomão e fala: você me pediu sabedoria, já que você não me pediu riqueza, já que você não me pediu todas essas coisas que normalmente uma pessoa normal iria me pedir, eu vou te dar o que você quer, a sabedoria que você quer, e não vou te dar só o que você me pediu, mas vou te dar também aquilo que você não me pediu. É o que está lá no texto que a gente acabou de ler. Porque, meus irmãos, nós temos um Deus que tem um prazer enorme em nos dar para além daquilo que a gente consegue pedir ou imaginar. E sabe por que Deus é assim? Porque se Deus ele só desse para a gente aquilo que a gente precisa,
a gente corre o risco de achar que é a gente que está realizando, sabia? Se nesses 7 anos Deus tivesse nos dado somente aquilo que a gente precisava, eu não tenho dúvidas de que o meu coração, ele seria o primeiro a querer reivindicar a glória de Deus e dizer, não, foi a nossa comunidade é uma comunidade sensacional. A liderança dessa igreja é uma liderança responsável, sensacional. A gente que fez, mas quando a gente olha e vê a extravagância de Deus, aí a única coisa que a gente pode falar é, foi o Senhor quem fez. Louvado seja o nome dele, porque se fosse a gente nunca teria alcançado isso. Por isso que a gente tem um Deus que ele tem prazer em fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque no final das contas, quando a gente recebe aquele negócio gigante, enorme, a gente não tem como roubar a glória de Deus. Porque a gente sabe que a gente nunca teria condições de chegar onde nós chegamos. A gente sabe que a gente nunca teria condições de ser o que nós somos. A gente sabe que a gente nunca teria condições de sequer chegar perto daquilo que nós somos como povo de Deus e como igreja. Por isso, eu não tenho dúvidas, meus irmãos. E essa é a razão pela qual muitas vezes o pessoal aqui da igreja fala assim, Isaac é meio megalomaníaco, né? Isaac é um megalomaníaco do reino. Não, acredite, não é uma questão de megalomania. Mas é porque, como eu creio num Deus muito grande, eu não sei pensar pequeno. Como eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, eu não sei pensar pequeno. Eu não sei falar, Senhor, faz um pouquinho aqui, não, Senhor, derrama. Seja extravagante como a tua palavra promete ser. Nos dá a capacidade e a graça de realizarmos esses sonhos, e não somente estes sonhos, esses projetos, mas outros ainda que vão aparecer que o Senhor vai colocar no nosso horizonte. Porque eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que a graça de Deus, ela opera nesses termos, para que a gente não corra o risco de achar que é a gente que faz alguma coisa. Por isso, eu vim dizer que uma visão, ela diz respeito a saber quem nós somos. Uma visão diz respeito a olhar o testemunho da bondade de Deus ao longo da nossa história. Mas uma visão, ela precisa também ser pautada pela teologia de um Deus grande, que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu vim convidar você nesse domingo para participar disso. Eu vim convidar você nesse domingo para se juntar a nós como comunidade, para que a gente possa ter o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Eu não tenho dúvidas de que Deus há de fazer grandes coisas em nosso meio. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua bondade e pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque tu és extravagante em nos dar aquilo que nós sequer merecemos. Pai, como é bom saber que temos um Deus grande, um Deus que provê, um Deus que não somente nos dá a visão, mas também nos dá a provisão. Que não somente nos diz quem somos, mas que também coloca na nossa história marcas claras da sua bondade sobre nós. E Pai, na medida que a gente olha para quem nós somos, na medida que a gente olha para a nossa história, marcada pela tua graça, Pai, não conseguimos pensar pequeno, não conseguimos sonhar pequeno. Queremos ver o teu reino sendo sinalizado aqui no Grande ABC, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Queremos ver igrejas sendo plantadas, queremos ver almas sendo resgatadas, queremos ver, enfim, o nome do Senhor Jesus Cristo sendo anunciado e proclamado. Queremos ver, ó Pai, misericórdia sendo oferecida ao mundo. Queremos ver, Pai, essas coisas. Por isso, nos colocamos nas tuas mãos. Nos colocamos nas tuas mãos porque cremos num Deus que é grande, que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o teu nome. Nós honramos a ti e louvamos o teu Filho Jesus.
Nele nós oramos.